Imagine que você é um estudante comum vivendo a sua vida de boa e um dia de repente você encontra uma alien de cabelos rosados em sua banheira. Ela é uma princesa de outro planeta e quer que você seja o príncipe dela. Como será que você reagiria com tudo isso, hein? Porque é mais ou menos assim que as coisas vão acontecer no anime que a gente vai falar hoje. Salve, salve, seus otaku seguidores de Saitama, o Tio Bruce está de volta para mais um vídeo. E no vídeo de hoje a gente vai falar de um anime clássico chamado To Love Ru, que eu gosto muito. O episódio começa com uma pessoa misteriosa sendo perseguida por outras naves. Enquanto estava em fuga, os inimigos atingem sua nave, fazendo com que essa pessoa perdesse o controle dela. As naves inimigas se aproximam, mas essa pessoa não desiste. Ela ativa o turbo em sua nave e parte em direção às estrelas na velocidade da luz. A cena muda para uma escola onde vemos um jovem observando um grupo de garotas passando por ele. Entre elas está uma de cabelos roxos chamado Haruna, então o jovem tenta tomar coragem para falar com ela, até que seu amigo surge ao seu lado, o assustando, cumprimentando Rito e o questionando o que ele estava fazendo. Rito fica bastante decepcionado com aquilo e diz pro seu amigo nunca mais fazer aquilo. E só pelo jeito que o Rito olhou para Haruna, o amigo dele conseguiu entender o que estava rolando por ali. E o Rito então confirma que decidiu naquele dia revelar o seu amor pro Haruna. E o amigo dele não leva muita fé porque, tipo assim, o Rito já tinha dito aquilo pra ele várias e várias vezes. E dentro da sala de aula, o Rito começa a lembrar de quando foi que ele se apaixonou pela Haruna. E isso aconteceu quando eles estavam no segundo ano do ensino fundamental. Diversas vezes ele tentou falar isso pra ela, mas diversos eventos peculiares atrapalharam ele. E no final da aula ele tenta novamente se declarar pra ela. E como sempre, algo inesperado acaba acontecendo com ele. Dessa vez, por exemplo, alguma coisa caiu do céu bem na sua direção, quase acertando ele. E ao voltar pra casa, ele começa a tomar um banho em sua banheira quando de repente um raio surge do corpo do Rito. E isso faz com que novamente algo caísse em sua direção. Um forte brilho então se forma em sua frente. E de repente ele percebe que havia uma garota de cabelos rosas na frente dele. Espantado, ele sai correndo do banheiro pedindo ajuda para sua irmã. Só que quando eles voltam ao banheiro, Rito e a irmã não encontram a garota mais. Então a irmã dele desconfia que ele tá ficando maluquinho com a idade e simplesmente volta a fazer o que estava fazendo. Rito ainda fica incrédulo por ter visto a garota em seu banheiro, só que ele volta pro quarto pensando nela. E quando ele abre a porta novamente, ele vê a garota de cabelos rosas em sua cama, porém dessa vez ela tá de toalha. E a garota se apresenta e revela que o seu nome é Lala, e ela na verdade veio de um outro planeta chamado Deviluk. E naturalmente o Rito não acreditou em nada do que ela tava falando porque era muito estranho, só que ela de repente revela possuir uma cauda. E isso acaba deixando o Rito ainda mais assustado diante daquela situação. E o Rito então pergunta pra ela o motivo de ela ter aparecido simplesmente na sua banheira. E ela responde que isso aconteceu por causa do seu Pion Warp, que é na verdade uma espécie de bracelete que teleportou ela para um destino que ela não tinha escolhido. E a Lala então diz que está sendo perseguida e que resolveu ir à Terra por causa disso. E o pior de tudo é que os perseguidores dela conseguiram seguir ela até a Terra. E novamente ela estava prestes a ser capturada, então usou o bracelete para teleportar até a banheira do Rio sem querer. Pois é, olha a pouca sorte que tem o protagonista. De todos os lugares que a garota poderia ter ido, ela acabou na banheira dele. O ser estranho pula nos braços de Lala e ela então o reconhece como Peck, um robô-roupa que possui multiuso que a própria Lala havia criado. E assim, Peck se transforma em uma espécie de roupa e se une a Lala. E como se não pudesse ficar mais estranho, dois homens de terno preto surgem através da janela do quarto diante de Lala querendo capturá-la. Só que Rito chuta a bola na cara de um desses caras e puxa Lala até a janela para conseguir fugir. Eles começam a correr pelo telhado, mas ainda continuam sendo perseguidos pelos mesmos homens. E ao chegar na rua, um desses homens joga um caminhão na frente de Rito e Lala, impedindo assim a passagem deles, simplesmente cercando os garotos. E do nada, uma nave surge e um cavaleiro sai dela. Lala o reconhece como Zast. O cavaleiro pede para Lala voltar para casa, mas ela se recusa a fazer isso. Ela revela estar cansada de ser sucessora e também dos casamentos arranjados que faziam para ela. Lala então pega uma espécie de celular chamado Vacuum e aperta alguns botões e faz surgir uma espécie de robô com tentáculo. Este robô começa a aspirar os homens que estavam em sua frente. Então ele começa a aspirar tudo em volta, até mesmo o Rito. E então, quando o Rito está prestes a ser sugado para dentro do robô, seu corpo entope a entrada, fazendo com que o robô explodisse. No dia seguinte, enquanto está indo para a escola, Rito encontra com Haruna e ela disse ter visto o protagonista na noite anterior correndo pelo telhado com uma garota de cabelos rosa. E no momento que ela fala isso, ele simplesmente perde o controle, ignora tudo que ela falou e começa a se declarar para ela. E enquanto ele está se declarando, uma sombra surge bem na frente da Haruna. E depois de ter se declarado, quando o Rito ergue a cabeça, ele percebe que Lala estava bem na sua frente. E ela simplesmente entendeu que aquela declaração tinha sido feita para ela. E nesse momento, Lala agradece pela declaração e abraça o Rito, fazendo com que ele ficasse totalmente frustrado e assustado, pois essa declaração na verdade era para Haruna e não para ela. E em uma manhã qualquer, Rito acorda com Lala deitada na sua cama ao seu lado. E o detalhe é que ela está sem usar absolutamente nada no momento. Peck diz que é muito cansativo ser a roupa dela a todo momento, por isso ele precisa descansar também. E por causa do espanto, Rito acaba caindo da cama fazendo um grande barulho com tudo isso. E por conta disso, a irmã de Rito abre a porta para acordar ele até que vê Lala em sua cama. Então ela rapidamente fecha a porta e se desculpa por incomodar eles, se afastando então do quarto do Rito o mais rápido possível. E enquanto Lala e Rito conversam, Zastin aparece novamente entrando pela janela do quarto. Ele então se desculpa pelo que
que tinha feito e disse que fez isso porque não sabia que havia ameaçado o futuro novo de Lala. E quando ele disse isso, ele estava se referindo, obviamente, ao Rito. Então ele revela que com base na cerimônia oficial do planeta Deviluke, eles estavam agora noivados. E Rito tenta dizer que tudo isso é um mal entendido, porém Zasti diz que isso não tem como ter acontecido. Porque se fosse um mal entendido, dessa forma Rito estaria declarando guerra entre a Terra e o planeta Deviluke. E então, sem saber o que fazer, o Rito vai pra escola sem solução mesmo. E lá na escola ele tenta conversar com Haruna, mas ela ignora ele. E o Rito persiste e tenta seguir ela na escola. Porém ele escuta uma voz familiar chamando ele no andar de baixo da escola. E quando ele desce as escadas, ele encontra a Lala. E o pior é que tem muitos alunos observando ela. Lala revela para todos que é a noiva de Rito, deixando todos aqueles estudantes assustados e irritados com Rito, já que ele tinha se declarado pra Haruna. Completamente em choque, Rito então segura Lala e sai correndo pelos corredores da escola. Durante a fuga eles acabam ficando encurralados e então Lala utiliza o seu bracelete para os teleportarem para o local. Porém o que o Rito não esperava é que depois do teleporte ele acabaria ficando sem as suas roupas também. E bem por acaso do destino eles acabaram então se teletransportando direto para um armário próximo da Haruna. E ela fica bem assustada por ter visto tudo aquilo na frente dela. O Rito tenta se explicar enquanto vai se aproximando dela, mas a Haruna dá um tapa em sua cara com bastante medo. E ela pede pra ele não se aproximar nem mais um pouco dela daquele jeito. E quando Rito volta pra casa ele percebe que Zastin está conversando com sua irmã. Rito chama Zastin para conversar e pergunta hipoteticamente como ele iria se divorciar dali. E o cavaleiro então respondeu dizendo que seria da mesma forma que eles se casaram, com uma apertada diferenciada em Lala num prazo de até 3 dias. E o mais engraçado é que depois disso Rito começa a dedicar bastante tempo para realizar a sua missão, mas sempre acaba falhando. E a irmã de Rito, chamada Mikan, percebe que ele estava planejando a coisa. E ela então convida Lala para dormir em seu quarto, lutando ainda mais para o Rito se divorciar. No dia seguinte, Rito tenta novamente se divorciar, mas todas suas tentativas são falhas. E então, passado um tempo, faltando apenas 1 hora para que ele possa realizar o divórcio, Rito pede para ter uma conversa particular com Lala. E ele então pergunta a ela como estava sendo o casamento deles. E para nossa surpresa, ela responde dizendo que estava sendo ótimo, pois ele foi o único pretendente que realmente quis escutá-la e protegê-la. E após terminar de falar, o relógio toca, indicando então que não era mais possível para eles divorciar de Lala. No dia seguinte, Rito vai para a escola bastante frustrado, pensando nos acontecimentos recentes. E para deixar tudo ainda melhor, Lala surge na sala, dizendo que se inscreveu para a escola e que queria ser a companheira de classe dele. E isso deixou ele ainda mais assustado que tudo. Ao longo do dia, Lala causou bastantes problemas pro Rito, deixando ele bastante pensativo sobre o que ele poderia fazer a respeito. E enquanto vagava pelo corredor, Haruna chamou o Rito para conversar em particular. E ela, cabisbaixa, diz que Rito combinava com Lala. E isso simplesmente deixou ele em choque, porque ele não gostava da Lala daquele jeito que ele gostava da Haruna. E bem nesse momento, Lala surge no meio da conversa e começa a levar Rito, que ainda estava completamente em choque, para casa. E ao chegar em casa, Mikan convida Lala e Rito para conhecerem a cidade. Eles visitam diversos lugares, comendo diversas comidas diferentes, divertindo. E a roupa de Lala começa a se desfazer de repente, indicando então que Peck estava ficando sem energia e eles então correm para uma loja de menina. Dentro da loja, inesperadamente, Rito encontra com Haruna e Mikan a convida para comerem juntas e explica que Lala é de outro país e que Rito na verdade estaria ali mostrando a cidade para ela, deixando Haruna mais aliviada com isso. Então eu começo a achar que a Haruna tem algum interesse no Rito também. E juntos eles resolvem ir para um aquário, até que Lala e Mika deixam Rito sozinho com Haruna. Então eles começam a conversar e Haruna diz que Rito era gentil e sempre regava a planta da sala de aula, mesmo sem que ninguém pedisse para que ele fizesse isso. Rito percebe que esse era o motivo pelo qual Haruna havia acreditado que ele não havia sido responsável por destruir as flores da escola, pois ela sempre esteve observando e sabia que ele seria capaz disso. E enquanto Haruna e Rito estavam praticamente se declarando um para o outro, Lala estava causando uma grande confusão no aquário, inundando o lugar inteiro e interrompendo a conversa do Rito com a Haruna. No dia seguinte, enquanto Lala e Haruna estavam conversando com outras meninas na escola, Rito estava conversando com Zasti, e ele dizia para o jovem garoto que futuramente ele se tornaria o rei de Deviluke. E nesse momento temos a confirmação de que Lala era uma prima do planeta. Sendo assim, Rito estava ouvindo sobre as suas obrigações, e após um cansativo dia de aula, Lala e Rito voltam para casa, onde Mika havia preparado uma refeição para ele, e também para Zastin, que chegou ali para participar do jantar. E então, para tentar fugir do seu destino de se tornar um rei, Rito então de que não se casaria com uma pessoa que não soubesse guiar. Isso deixou Lala triste, fazendo com que ela fosse embora na nave com Zasti. No dia seguinte, Rito se arrependeu de ter dito para ela, passando a sua manhã inteira triste por ter feito ela voltar pro planeta. E enquanto Rito estava triste em uma aula qualquer, a Lala de repente entrou na sala de aula bastante feliz, dizendo que iria mostrar a ele o resultado de seu treinamento, mostrando então uma grande caixa metálica pro Rito, e dentro havia todos os ingredientes do universo, pois ela estava até mesmo dedicada a aprender a cozinhar por ele. Rito então diz a verdade, dizendo que não tinha relação com a comida, e sim com medo de participar de combates, e Lala diz que o rei não participa de combate, nem mesmo seu pai participava. E isso na verdade deixou o Rito bastante aliviado, porque ele imaginou que teria que ser uma espécie de rei guerreiro. E após eles fazerem as pazes, Lala abre a caixa tirando algo estranho de sua caixa e preparando um alimento pro Rito, até que Haruna aparece na sala em que eles estão exatamente. E após
Após eles conversarem, um povo alienígena sai da caixa de Lala e ele acaba prendendo todo mundo que tá ali, até que Zastin de repente aparece para ajudar a todos. Só que ele acabou não ajudando muito porque ele acabou ficando cego por um outro povo que também estava saindo da caixa. Diversas criaturas começaram a sair daquela caixa e destruíram tudo. E dessa forma finaliza assim então o quarto episódio e também o nosso resumo. Se você gostou do vídeo e quer uma parte 2, comenta aqui embaixo pra eu saber. Se você ainda não for inscrito, se inscreva pra receber os melhores conteúdos sobre anime e deixa o seu like aqui pra ajudar o canal. E bem, por hoje é só, te vejo no nosso próximo recap. Valeu, tchau, tchau!